Todos falam em leis, leis civis, leis morais, leis naturais. Mas raramente alguém se pergunta: de onde vêm essas leis? Qual é a sua fonte? Quem define o que é certo e errado? No capítulo 13, Joe Morecraft responde com clareza teológica e coragem profética. A fonte da lei de uma sociedade é o seu Deus. E se quisermos justiça, liberdade e verdade, só há uma resposta possível: Deus e sua lei revelada nas Escrituras. Primeiro, toda sociedade tem um Deus, e ele define a lei. Morecraft inicia seu discurso à Câmara dos Deputados da Geórgia citando Isaías 33:22. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Em outras palavras, Deus julga, Deus legisla, Deus reina. Portanto, Deus é a fonte legítima de toda autoridade e de toda lei. Quando um político, um professor ou um juiz decide o que é certo e errado, ele está fazendo teologia, mesmo sem saber. Porque toda lei reflete uma moral, e toda moral tem uma fonte, e a fonte da moral é sempre uma divindade. Segundo, a religião que molda as leis. Morecraft desafia os legisladores. A questão não é se haverá religião na lei, mas qual religião será promovida por ela. Ou a lei será fundada na soberania de Deus e sua palavra, ou na soberania do homem e suas paixões. E aqui está o ponto central. O humanismo moderno é uma religião. Uma religião sem Deus. Uma religião em que o homem é o legislador, o juiz e o salvador. Mas o resultado desse Deus-homem é sempre o mesmo: tirania, escravidão, sangue inocente derramado, liberdade destruída. Terceiro, quando o homem é a fonte da lei. Morecraft denuncia que quando o homem se faz sua própria fonte de lei, a justiça perece. As consequências são inevitáveis. A lei vira um instrumento de poder. O certo e o errado passam a ser decididos por quem tem mais influência. O Estado se torna o novo Deus. E quem o confronta se torna herege político. Ele afirma: a história prova que onde o homem é a fonte da lei, reina a opressão. E o exemplo contemporâneo disso? Leis arbitrárias, que contradizem a moral natural e destroem famílias, igrejas e valores sob o pretexto de direitos humanos. Quarto, a lei de Deus, única base legítima. O autor afirma com ousadia: a única fonte de lei que preserva a liberdade e a justiça para todos está no soberano Criador do universo. É a lei de Deus, revelada nas Escrituras, que define o que é justiça, o que é crime, o que merece punição, o que preserva a liberdade. E mais. A função de um legislador é ministerial, não criativa. Ou seja, ele não inventa leis. Ele aplica a lei de Deus. Quinto, a mentira da neutralidade legal. Você já ouviu alguém dizer: você não pode legislar moralidade? Joe Morecraft diz: isso é mentira. Toda lei é moral. Toda legislação parte de uma convicção moral. E toda moralidade está enraizada numa religião. Logo, a pergunta nunca é: podemos misturar religião e política? Mas sim: qual religião irá governar nossa legislação? O humanismo ou o cristianismo? A lei será baseada na autoridade de Deus. Ou na autoridade do homem. Sexto, a verdadeira liberdade está debaixo da lei. Morecraft conclui com uma declaração poderosa: a liberdade está debaixo da lei. A verdadeira liberdade não é fazer o que quero, mas poder ser quem Deus me chama para ser. Sem a lei de Deus, a liberdade vira libertinagem, a justiça vira arbitrariedade, a política vira idolatria. Por isso, ele diz aos legisladores: leis contrárias à Bíblia são um roubo, são tirania, são heresia civil. E ele clama, em nome da fé, da família, da civilização cristã e da salvação, por uma só coisa: que os Estados Unidos reconheçam um único rei, Jesus Cristo. Conclusão. Há outro rei, Jesus. O capítulo termina com uma oração apaixonada e solene. Que os legisladores se curvem diante da palavra. Que suas decisões sejam regidas pela lei de Deus. Que os seus corações sejam conquistados pelo Filho. Porque como o Salmo 2 ordena: beijai o Filho, para que não se ire, e não pereçais no caminho.